Imagina a seguinte cena. É um domingo à tarde. O pior dia, né? Exato. O silêncio na sala de aula é, tipo, absoluto. É quebrado só pelo som daquelas páginas virando e das canetas riscando o papel. O coração bate muito mais forte. A tensão vai lá no alto. Vai mesmo. Aí o caderno de prova é aberto e, de repente, logo na primeira página de legislação de trânsito, aparece aquela questão decisiva, aquela que separa quem vai vestir a farda de quem vai ter que esperar, sei lá, anos pelo próximo concurso. A pergunta é super direta, seca, impiedosa mesmo. Eu sei bem como é. A banca joga lá na cara do candidato. Quem realiza patrulhamento ostensivo? Quem fiscaliza o trânsito em rodovias federais? Quem credencia a escolta? Quem aplica a suspensão do direito de dirigir? Bom, é exatamente nesse instante que a respiração de muito candidato trava. Trava total. Dá aquele branco. Isso, porque essas não são perguntas de raciocínio abstrato, sabe? Ou de interpretação de texto. São perguntas de competência institucional pura e simples. Ou você sabe ou não sabe. Exatamente. E errar uma dessas significa literalmente ficar de fora da Polícia Rodoviária Federal. Quem elabora a prova sabe exatamente como a mente funciona na hora do nervosismo, né? Com certeza. Eles conhecem os atalhos que a gente pega. Total. A banca entende as suposições lógicas que a gente faz no dia a dia, assistindo o jornal, e usa isso contra quem está prestando o exame. Então a missão dessa nossa imersão de hoje, desse mergulho profundo no texto da lei, é garantir que a galera concurseira não congele nesse momento de tensão. Perfeito. Nós vamos destrinchar, tipo, abrir a caixa preta do artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro e também do anexo 1. O objetivo aqui é entender não apenas o que a PRF faz, mas o porquê de ela fazer. E cravando as competências da instituição de um jeito que, olha, pegadinha nenhuma, consiga derrubar quem está estudando. E vale lembrar que esse tema despenca nos exames para as carreiras policiais. Despenca mesmo, né? Muito. E o motivo é que o elaborador da questão adora explorar palavras muito específicas. E em legislação de trânsito, a literalidade da lei não é só um detalhe burocrático, sabe? Ele é a regra do jogo. É a lei nua e crua. Exato. Se a gente pegar um inciso do artigo 20, é comum a gente ver uma palavra-chave ser recortada e trocada por um sinônimo. Um sinônimo que parece inofensivo. Exatamente. Na vida real, no noticiário, esse sinônimo parece fazer todo o sentido. Mas, dentro do Código de Trânsito, ele está vinculado a um órgão completamente diferente. Uma palavra trocada e, puf, o gabarito inteiro vai por água abaixo. Nossa, isso dói só de pensar. Certo, então vamos desempacotar isso, porque não dá para perder ponto de graça por causa de sinônimo, né? Vamos começar pela função que eu diria ser a mais icônica da instituição. Vamos lá. Quando a gente fecha os olhos e pensa naquela viatura amarela e azul rodando na rodovia, a gente logo pensa no tal do patrulhamento ostensivo. Mas, saindo desse imaginário popular e indo direto para a letra fria da lei, o que é exatamente esse patrulhamento? Bom, se formos direto para a literalidade lá do inciso 2º do artigo 20, a determinação é muito clara. A PRF deve realizar o patrulhamento ostensivo executando operações relacionadas com a segurança pública. Segurança pública, ok. Isso. E o objetivo legal disso é muito bem definido no texto. Preservar a ordem, a incolunidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. Peraí, incolumidade. É uma palavra bonita, mas que significa basicamente segurança física, né? Exato, a integridade física das pessoas. Agora, se a gente buscar o conceito exato lá no anexo 1 do CTB, que funciona basicamente como o dicionário oficial da lei de trânsito. O glossário deles. Isso. O texto diz que o patrulhamento ostensivo é a função exercida com o objetivo de prevenir e reprimir infrações penais no âmbito de sua competência e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito. Interessante. Deixa eu tentar criar uma imagem mental disso para quem está escutando a gente. Manda ver. Eu gosto de pensar no patrulhamento como, tipo, o grande escudo protetor da rodovia. É a viatura rodando, é aquela presença visual imponente, sabe? Esse escudo previne que o crime aconteça. Perfeita analogia.
Ele tá ali claramente para a segurança pública, focado em reprimir a infração penal, tipo o tráfico de armas, o contrabando, e garantir essa tal da incolumidade das pessoas. É uma função que vai muito além de simplesmente, sei lá, parar um carro no acostamento para checar a validade de um documento, certo? Com certeza. A analogia do escudo funciona muito bem porque ilustra exatamente a natureza preventiva e repressiva no campo criminal. E é justamente pela força dessa palavra que os examinadores montam a primeira grande armadilha. Opa, alerta de pegadinha. Qual é a armadilha? A tentativa clássica da banca de induzir ao erro é afirmar na prova que a PRF realiza o policiamento ostensivo de trânsito. Mas, sinceramente, policiamento e patrulhamento não parecem a mesma coisa na linguagem do dia a dia. Qual é a lógica por trás dessa separação tão rígida no código? Na linguagem comum, sim, parecem a mesma coisa, mas juridicamente falando, o prefixo muda toda a jurisdição. Sério, só a palavra. Só a palavra. O policiamento ostensivo de trânsito é uma atribuição constitucional das polícias militares. É uma atuação focada no espaço urbano e rodoviário estadual, conforme detalha o artigo 23 e o próprio anexo 1. Ah, então a PM faz policiamento. Exatamente. A Polícia Rodoviária Federal, por atuar em rotas federais naquelas vias de ligação de âmbito nacional, realiza o patrulhamento. O legislador separou os conceitos de propósito. Para não dar briga de jurisdição. Exato, para não haver sobreposição de competências de segurança. Então, se o texto da questão atrelar a palavra policiamento à competência direta e primária da PRF, a assertiva está errada. Cuidado com essa troca. Patrulhamento não é a mesma coisa que fiscalização. E definitivamente não é policiamento. A PRF cobra exatamente essa diferença. E isso elimina muito candidato. Bom saber. O escudo da rodovia federal se chama patrulhamento. Fechado. Mas isso me leva a uma dúvida bem prática. Se o patrulhamento é essa presença focada em segurança pública e prevenção de crimes, como é que fica a mecânica do dia a dia? Como assim? Aquela parte de usar a caneta, sabe? De multar o motorista com pneu careca, de pedir o documento do veículo. Porque a PRF não fica só caçando o contrabandista, ela também atua na burocracia do trânsito. Onde é que isso entra no texto? Assim. Aí entramos em uma engrenagem diferente do texto legal. Saímos do inciso 2 e vamos lá para o inciso 3 do artigo 20. Esse inciso passou por atualizações cruciais com a Lei 14.071 de 2020. Aquela lei que mudou um monte de coisa. Exatamente. O texto legal diz que compete à PRF executar a fiscalização de trânsito. Fiscalização. Tá aí a palavra. Isso. A partir daí, a lei destrincha o que é essa fiscalização na prática. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa. Aplicar as medidas administrativas cabíveis, fazer a notificação dos infratores. E o dinheiro? Chegando lá. Um ponto muito importante é justamente fazer a arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais. Deixa eu ver se eu captei a mecânica da coisa. Se o patrulhamento é o escudo contra o crime, a fiscalização é a lupa. Boa. É o poder de polícia administrativa. O anexo 1 corrobora isso também. Corrobora totalmente. O anexo 1 define a fiscalização de forma bem delimitada. É o ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito. Perceba bem a diferença de mecanismo aí. Um é norma, o outro é crime. Exato. Quem previne e reprime infração penal, ou seja, o crime, é o patrulhamento ostensivo. Quem controla o cumprimento da norma técnica de trânsito, aplicando a multa e recolhendo o veículo, é a fiscalização. Então, se quem está elaborando a prova criar uma historinha super bem escrita dizendo que a PRF parou um veículo para realizar a fiscalização de trânsito com o objetivo primário de reprimir o tráfico de drogas, essa pessoa está cruzando os conceitos legais? Precisamente. E esse é um dos erros mais comuns de quem estuda sem atentar para a literalidade. A banca examinadora adora misturar os verbos de uma competência com os objetivos da outra. Nossa, é muito sutil. É sutil e letal. Eles testam se o candidato sabe separar o poder de segurança pública do poder de polícia administrativa, repetindo para fixar. Patrulhamento é segurança e crime. Fiscalização
É norma, técnica e penalidade de trânsito. Ficou muito claro. Escudo e lupa. Agora, vamos mudar a escala das coisas. Vamos lá. Falamos de carros normais, de infrações ali do dia a dia, mas e quando a realidade física da rodovia é totalmente alterada? Como, por exemplo? Imagina que uma empresa precisa transportar uma daquelas pás gigantescas de energia eólica que ocupam, sei lá, 3 faixas da pista, ou um comboio carregando material radioativo. Alguém precisa organizar esse caos, né? A PRF tem jurisdição direta sobre isso. Tem, com certeza. E essa é uma área de competência que exige muita precisão à leitura. Estamos falando do Instituto da Escolta. O artigo 20 trata disso nos incisos 3 e 5. Escolta. Ok. O inciso 5, em particular, estabelece que compete à PRF credenciar os serviços de escolta, além de fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Só um segundo. Vamos analisar esse mecanismo porque me chamou a atenção. A lei diz credenciar os serviços de escolta. Isso significa que a PRF não é apenas a viatura que liga a sirene e vai abrindo caminho na frente do caminhão gigante, ela é a instituição burocrática que autoriza uma empresa privada a realizar esse serviço na rodovia federal. Exato. A mecânica é exatamente essa, e é aqui que muita gente boa escorrega no exame. Eu mesmo ia escorregar nessa. É normal. Existe uma suposição lógica, porém incorreta, de que credenciar empresas para atuar em rodovias seria uma função exclusiva de um órgão executivo de infraestrutura rodoviária, tipo DENIT. Faz todo sentido pensar assim, né? Infraestrutura. Faz, mas a lei entende que uma carga superdimensionada afeta diretamente a segurança do trânsito. E como a PRF é a garantidora da segurança viária federal, ela detém a competência literal para credenciar essas empresas, além de ditar as regras de segurança do processo todo. E a questão da arrecadação nessa brincadeira toda? Porque imagina, mobilizar todo um aparato estatal para proteger uma carga gigantesca de uma empresa privada deve ter um custo bem alto. O DENIT fica com essa conta? Outro ponto onde o elaborador da prova tenta criar confusão. Lembra que a gente mencionou o inciso 3 agora há pouco? No final dele, a regra é cristalina. A PRF também arrecada os valores provenientes de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. A PRF cobra e arrecada. Entendi. Sim. A armadilha clássica é afirmar na questão que a PRF executa a segurança, mas não possui poder arrecadatório sobre a escolta, dizendo que ela repassa os valores a outros órgãos. Isso é falso. Falso. Anotado. A lei concede à PRF tanto o poder de autorizar o serviço, o credenciamento, quanto o de arrecadar os valores correspondentes. Memorize exatamente essa atribuição. É muito poder concentrado ali. Fiscalizar, credenciar empresas, arrecadar a grana, mas se a gente for falar de poder real, daquele que dói no bolso e principalmente na vida do cidadão, a gente precisa falar sobre a carteira de habilitação. Ah, o terror dos motoristas. Sim. Historicamente, no imaginário popular, quem tem o poder de tomar a carteira, de aplicar a suspensão do direito de dirigir, é o Detran. Ninguém pensa em outra coisa. É verdade. Mas nas rodovias federais, a PRF tem autonomia para aplicar essa penalidade máxima. Olha, essa é talvez a alteração mais profunda que a Lei 14.071 de 2020 trouxe para a rotina da instituição e, consequentemente, para as provas. A resposta é sim. Caramba, a PRF pode suspender? A PRF pode aplicar a suspensão do direito de dirigir. No entanto, e este é o ponto crucial, preste muita atenção. Atenção máxima agora. Se analisarmos o mecanismo do inciso 12 do artigo 20, veremos que esse poder não é absoluto e nem restrito. A PRF só aplica essa penalidade quando ela for prevista de forma específica para a infração cometida. Específica, ok. E existe um rito a ser seguido. Após aplicar a penalidade, a PRF deve comunicar o fato ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Que hoje é o Senatrana. Exatamente, o Senatran. Vamos detalhar esse mecanismo da previsão específica para não restar nenhuma dúvida na cabeça de quem está estudando. Significa que a PRF não suspende a carteira de forma genérica, certo? Certo. Por exemplo, o motorista é parado na blitz da lei seca.
dirigindo alcoolizado. O artigo 165 do CTP já prevê, no próprio texto da infração, a penalidade de multa e a penalidade de suspensão. Isso mesmo. Tá lá escrito. Nesse cenário, a PRF autua e já aplica a suspensão ali, diretamente decorrente daquele ato que ela flagrou. Perfeito. O mecanismo funciona exatamente assim. Quando a infração traz no seu próprio corpo legal a previsão direta da suspensão, a competência para aplicar é do órgão que constatou a infração. Dá mais uns exemplos dessas infrações específicas? Claro. Dirigir sob a influência de álcool, forçar passagem entre veículos, transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. Em todos esses casos, se acontecer na via de sua circunscrição, a PRF aplica a suspensão. Entendi. A infração já nasce com a suspensão carimbada nela. Isso. E vale notar que os órgãos executivos rodoviários, tipo o DENIT e o DER, também receberam essa mesma competência lá no artigo 21 para infrações específicas das áreas deles. A lógica é que condutas de extrema gravidade e risco imediato não precisem passar por todo o trâmite demorado de outro órgão para que a suspensão inicie. Mas e se o elaborador da prova, que a gente sabe que é criativo, criar um cenário diferente? Manda o cenário. Digamos que o candidato leia a seguinte situação lá na hora da prova. Um caminhoneiro levou tantas multas leves e médias por excesso de velocidade na rodovia federal que acabou acumulando 40 pontos no prontuário. Aí a PRF, ao constatar isso no sistema durante uma blitz, aplica a suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos. Isso estaria correto? Essa assertiva estaria completamente errada. E olha, essa é a armadilha mais letal sobre esse tópico. Eu imagino. Parece muito plausível. Mecanismos. A suspensão por acúmulo de pontos, que está descrita lá no artigo 261 do CTB, continua sendo uma competência administrativa do Detran. Ah, o Detran volta para a jogada. Sim, porque o Detran é o órgão executivo estadual responsável pelo prontuário centralizado do condutor. A PRF atua na infração específica ocorrida sob sua jurisdição imediata. Ela não faz a gestão do histórico de pontos do cidadão para aplicar a suspensão. Faz todo sentido. Entendeu o porquê dessa separação, sabe? O Detran como gestor do histórico lá de longo prazo e a PRF como a fiscalizadora da infração imediata e gravíssima. Entender isso é o que salva o candidato na hora de julgar o item na prova. Sensacional essa distinção. A PRF ataca a infração grave, instantânea ali na pista, o Detran gerencia o histórico de pontos acumulados. É uma lógica institucional perfeita. É sim. Agora, saindo um pouco do comportamento do motorista infrator e olhando para o veículo em si, existe uma preocupação muito forte hoje em dia na sociedade com o meio ambiente. E a gente sabe que os veículos são grandes emissores de poluição. Com certeza. O código prevê o controle desse rastro de fumaça, daquele barulho infernal de escapamento, de vazamentos. A PRF atua como uma espécie de fiscal ambiental nas estradas federais. Bom, o legislador não ignorou o impacto ambiental do trânsito. O artigo 20, lá no seu inciso 11, traz explicitamente a fiscalização de poluentes. A PRF fiscaliza o nível de emissão de poluentes e também de ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela própria carga. Faz sentido, é uma via federal. Sim, é uma competência de mão dupla. Ela garante a segurança da visibilidade na via, para ninguém bater numa nuvem de fumaça, e ao mesmo tempo preserva o meio ambiente. Mas a redação do final desse inciso contém uma nuance jurisdicional que os examinadores simplesmente adoram testar. Opa! Se me permite, eu vou resgatar o texto exato aqui para a gente analisar essa engrenagem final. O texto diz: além de dar apoio quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais. Atenção nessa palavra. O segredo todo está na expressão quando solicitado. Qual é a lógica por trás disso? A lógica é simples. A PRF tem uma expertise tremenda em trânsito e segurança pública rodoviária, né? Claro. Mas ela não é um órgão especializado em meio ambiente como o IBAMA ou o ICMBio. Portanto, em ações que são puramente ambientais e complexas, a PRF atua de forma complementar. E quem elabora a prova tenta inverter essa hierarquia. Como eles fazem isso? Eles afirmam na questão que a PRF coordena, de forma autônoma,
as ações específicas de controle ambiental na rodovia, subordinando os fiscais do IBAMA, por exemplo. Ou então dizem que a PRF age independentemente de solicitação. Esse detalhe derruba candidato. Ou seja, eles tentam inflar o ego de quem está prestando o concurso, né? É o instinto natural de achar que a instituição que a pessoa tanto quer integrar tem o poder máximo e absoluto sobre absolutamente tudo que acontece no asfalto. Exatamente. A banca adora essa confusão. O candidato tende a achar que, por ser na rodovia federal, a PRF manda em tudo que passa ali. Mas a lei delimita os papéis. A PRF fiscaliza o veículo individualmente no dia a dia. Sim. Fumaça, barulho, isso é com ela. O básico do trânsito. Porém, naquela macrooperação específica dos órgãos ambientais, ela só presta apoio, e somente mediante solicitação. Superestimar os poderes do órgão além do que está escrito no texto é um atalho bem rápido para perder uma questão que era fácil. É um freio de arrumação necessário mesmo. Com essa imensidão de detalhes que a gente viu sobre patrulhagem, escolta, multas e meio ambiente, eu sinto que a gente precisa conectar tudo isso numa visão geral antes de ir para os finalmentes. Vamos fazer isso. Se a gente fosse criar um mapa mental final, sabe? Aquele guia de sobrevivência contra as armadilhas mais sorrateiras do examinador, como a gente estrutura essas mini recapitulações estratégicas? Vamos de bate e volta. Vamos amarrar os conceitos focando nas fronteiras jurisdicionais, porque é isso que realmente cai. O primeiro grande limite é conceitual e institucional: patrulhamento versus policiamento. O escudo. Isso. A engrenagem da PRF roda com patrulhamento ostensivo, focado na segurança viária e na prevenção criminal em nível federal. Já o policiamento ostensivo de trânsito é território exclusivo das polícias militares. Se a questão cruzar os dois, a afirmação é nula. Primeiro limite estabelecido, maravilha. Qual é a próxima fronteira de competência que mais gera eliminação nas provas? A linha que separa a Polícia Rodoviária Federal do DENIT. Ambas as instituições atuam na mesma rodovia federal, mas com focos totalmente distintos. Como a gente separa os dois de forma rápida? A PRF atua na segurança, no patrulhamento e na fiscalização das normas de conduta ali na via. O DENIT é um órgão executivo rodoviário, focado essencialmente na infraestrutura. Engenharia versus segurança. Exato. A pegadinha tradicional é dizer que a PRF aplica exclusivamente multas de excesso de peso, ou que o DENIT realiza patrulhamento para combater crimes. O elaborador mistura infraestrutura com a segurança viária para confundir quem não separou bem as funções lá no artigo 20. Engenharia de um lado, segurança do outro. Perfeito. E o terceiro pilar dessa nossa revisão rápida? O mecanismo da suspensão do direito de dirigir, que a gente discutiu profundamente. O limite aqui é entre a gravidade imediata e o histórico administrativo. A PRF suspende a habilitação. Sim, mas exclusivamente para aquelas infrações que já possuem essa previsão específica no seu próprio texto legal. E a suspensão por pontos? A suspensão pelo acúmulo de pontos continua sendo uma competência estadual, do DETRAN. Atrelar o acúmulo de pontos à suspensão feita pela PRF na rodovia é um erro fatal. Cravado. E o quarto ponto do nosso mapa mental? A subordinação nas operações ambientais. A PRF atua na fiscalização de ruídos e emissões no dia a dia, claro. Mas o limite do seu poder em operações coordenadas por órgãos de proteção ambiental é ditado por aquela expressão: quando solicitado. A armadilha do ego. Exato. A armadilha é transformar a PRF em protagonista autônoma de uma operação que é do IBAMA. Lembre-se sempre que o apoio é condicionado. E para fechar esse cerco jurídico na nossa revisão? Por fim, a distinção interna das próprias ferramentas da PRF, o patrulhamento e a fiscalização. O candidato precisa enxergar a diferença de objetivo entre os dois conceitos. Como ele diferencia os verbos? O patrulhamento é a presença ostensiva. O objetivo é prevenir e reprimir infrações penais, garantir a obediência à norma e proteger as pessoas e o patrimônio. E a fiscalização? A fiscalização é a execução burocrática e administrativa. É o ato literal de controlar a norma, emitir a notificação,
aplicar a multa e reter o veículo. Misturar no objetivo criminal de um com o rito administrativo do outro vai gerar perda de pontos. Que raio-x excepcional que a gente fez do artigo 20. Entender o porquê das regras tira todo aquele peso de ter que decorar de forma puramente robótica, né? Exatamente. Memorizar vira consequência de entender a lógica. Nós vimos que a PRF atua com o escudo do patrulhamento ostensivo para a segurança contra o crime. Usa a lupa da fiscalização de trânsito para a gestão daquelas infrações mais rotineiras. E opera bisturis cirúrgicos, como no caso de suspender o direito de dirigir diretamente em infrações de extrema gravidade. Ótimo resumo. E, ao mesmo tempo, a gente percebeu que ela é uma engrenagem que se conecta a muitas outras, desde credenciar as escoltas privadas até apoiar agências ambientais mediante pedido. E esse é o pensamento que eu gostaria de deixar como reflexão final para quem está ouvindo a gente. O Sistema Nacional de Trânsito, SNT, lá nos primeiros capítulos do CTB, ele é desenhado como um corpo totalmente interligado. A Polícia Rodoviária Federal não age isolada numa ilha. Ela precisa das outras partes rodando junto. Com certeza. Quando a PRF aplica a suspensão específica, ela tem o dever legal de comunicar ao Senatran. Quando ela lida com uma ocorrência pesada de rodovia, ela colhe os dados estatísticos para subsidiar as melhorias de engenharia que o órgão rodoviário, o DNIT, vai fazer. É um sistema vivo. Exato. Compreender que as competências são moldadas por essas fronteiras jurisdicionais, onde o poder de um órgão termina para não atropelar a função do outro órgão, é o que consolida o conhecimento na nossa memória de longo prazo. A literalidade da lei faz muito mais sentido quando a gente entende o sistema que a sustenta. Essa percepção estratégica separa quem apenas lê a lei de forma cega de quem realmente a entende para aplicar e acertar a bolinha na hora do nervosismo. É isso que garante a farda. Com isso, nós encerramos o nosso mergulho estratégico de hoje. Recomendo fortemente a quem está se preparando que retome agora a leitura do artigo 20 do anexo 1, mas com esse novo olhar. Olhem para as engrenagens e para os motivos por trás de cada inciso. A leitura fica até mais interessante. Fica mesmo. O sucesso em um concurso de altíssimo nível é construído justamente na repetição atenta dessas fronteiras e na desconstrução constante das armadilhas da prova. O caminho exige muito foco e estudo contínuo sempre pelas fontes primárias. Estudo firme e sem atalhos. Para fechar nossa reflexão técnica com uma pulga atrás da orelha, se a PRF é a principal força a testar a segurança e a credenciar as escoltas gigantescas em todo o país, como se equilibra a necessidade brutal de crescimento logístico e econômico da nação com a preservação inflexível da segurança viária que é imposta pela lei? É um baita desafio prático, algo para se refletir enquanto revisa a matéria. Um abraço para toda a galera concurseira, bons estudos e até a próxima. Até mais, pessoal. Foco na missão.